continuidade à leitura de Romanos. Comecei com o capítulo 1 na semana passada, o vídeo anterior, só que não concluí o capítulo 1 para o vídeo não ficar muito grande. Agora eu vou concluir o capítulo 1. Muito interessante, eu estava lendo ele ontem. Olha como é que está escrito o capítulo 1 de Romanos. Vamos lá. Continuação do versículo 18 até o 32. Está da seguinte forma. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Se tem uma pessoa, se tem um ser, se tem alguém que deve ser mais culpado pelas coisas ruins na terra, são as pessoas que escondem a verdade. E essa responsabilidade também está sobre nós. Nós cristãos que buscamos a verdade em Deus. A verdade de Deus não é só para a gente, não. É para a gente expô-las. É para a gente mostrá-las. Olha só. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, tem pessoas que sabem o caminho certo, mas escondem, mas abafam, mas cobrem com alguma coisa pela injustiça. Por exemplo, um advogado que sabe o que é certo, mas o certo não vai trazer lucro para ele, mas o errado traz. Ou seja, ele faz o quê? Esconde o certo para tirar proveito do que é errado, do que é injusto. Igualmente um policial, um cientista, uma farmácia, por exemplo, um farmacêutico, uma fábrica de remédio, dono de um remédio, de uma marca de remédio. Às vezes existe a cura para tal doença, mas escondem a cura para a pessoa continuar tomando remédio. É só um exemplo, uma especulação, não tenho prova, não sei, de coisas que podem existir no mundo, que devem existir. Outra coisa é a questão da especulação também, da imaginação, da questão do combustível, do petróleo. Acredita-se que no meio do caminho, uns tempos atrás, existiu inventores que passaram a usar água como exemplo. Água para mover o carro, que até então, grande maioria, até pouco tempo, é usado, até hoje em dia é usado a grande maioria, petróleo, gasolina. Agora que está começando a vir os carros híbridos movidos a água, os carros elétricos movidos a eletricidade, agora. Mas a especulação de que isso já existiu antes. Já criaram isso antes e foi abafado. Ou seja, foi abafado para que o petróleo continuasse em alta, que o combustível continuasse em alta. E são fósseis que fazem mal para a natureza, fazem mal automaticamente para a humanidade também. Ou seja, aí está a ira de Deus. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela de forma física e de forma espiritual. A gente vê as catástrofes que estão acontecendo no mundo, essas catástrofes naturais, terremoto, tornados, enchentes, queimadas, todas essas coisas que vêm de forma implacável da natureza, algumas vêm do céu, algumas da terra. São coisas que o homem não consegue controlar, mas que de certa forma é castigo de Deus. Deus estabeleceu as coisas de forma perfeita. A terra está aí para girar de forma perfeita, mas quanto mais a gente perfurar a terra para tirar os recursos naturais, para tirar as matérias que estão lá no interior da terra, como o aço, o ferro, no caso, o petróleo, que se transforma em borracha, combustível e tudo mais que a gente usa, acabamos de citar. Quanto mais a gente queimar, desmatar as florestas, a gente está alterando o curso natural da natureza. Isso é de forma física. E agora, quando corrompemos o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa natureza que veio de Deus, aí as consequências são espirituais. Doenças, psicossomáticas, doenças na alma, doenças físicas, muitas das coisas a Bíblia classifica também como maldição. Tem coisas que são maldição,
Tem coisas que é hereditária, tem coisas que a gente adquire na vida. Quantas doenças Jesus não curou e falou para a pessoa que foi curada, vá, não peque mais. Entendeu? Eu não estou dizendo que toda doença é maldição, nem toda doença é maldição hereditária, mas algumas são na questão espiritual. Continuando com a leitura. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, esses homens, de certa forma, conheceram a Deus. Ou seja, o cientista olhou na natureza uma coisa que ele não sabia explicar. De certa forma, foi revelada a ele a soberania de quem criou a natureza, de como a natureza não poderia ser criada sozinha de tamanha perfeição, de como o Big Bang não seria capaz de colocar tudo no seu devido lugar de forma perfeita. Entendeu? Continuando. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos, claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Não tem como depois ele pedir desculpa. Ah, Deus, eu não sabia. Ah, Deus, eu não conhecia. A natureza está dizendo, há alguém maior. Por mais que você evite crer no que a religião prega, no que a igreja prega, no que está escrito na Bíblia, olha a natureza, olha como ela flui, olha como ela acontece, olha como ela é imensa, olha para o céu. Salmos 19 começa dizendo, só o versículo 1. Aqui, ó. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Ou seja, o céu, olha só, como ele é imenso, como ele é inacessível naturalmente ao homem. De tão imenso que ele é. A gente chama de universo. Como é que a gente não pode imaginar, pelo menos a nossa mente é capaz de pelo menos de imaginar. Quem criou o universo é alguém imensamente grande. Imensamente grande. E não adianta querer adorar qualquer espírito, porque não é qualquer espírito que seria capaz. Demônios, por exemplo, não teriam essa capacidade. Demônios se submetem a gente, no nome de Jesus. Onde é que ele teria a capacidade de criar o universo? Um espírito desse tamanho não se submeteria ao homem, não se submeteria ao nome de Jesus. Jesus é maior que eles. Jesus é maior que eles. Jesus é o próprio Deus que habitou na terra. Ele despertou e ele mostrou as características de um Deus. Ele pode dar vida. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Não sei se era filha ou filho, não lembro bem. Ressuscitou. Ressuscitou outras pessoas no decorrer do seu evangelho. E isso que ele não fez todos os... Isso porque não está declarado todos os milagres que ele fez. Ele pode perdoar pecados. Quando ele disse para o paralítico, estão perdoados os seus pecados. E no coração o ser humano começou a criticar. Quem é esse que até pecado quer perdoar? Só Deus perdoa pecado. E ele disse, para que vocês vejam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta, pega a sua maca e anda. Aleluia! Então o milagre aconteceu. Porque ele tinha autoridade para perdoar pecado. Para mostrar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, levanta, pega a sua maca e anda. Aleluia. E muitas outras coisas divinas, como por exemplo de criação. Olha o exemplo de criação. Jesus está com a multidão com fome e não tinha alimento. Ele multiplicou os pães e os peixinhos, ou seja, ele criou mais. E no primeiro milagre que ele fez lá na cidade onde ele morava, o primeiro milagre foi transformar a água em vinho. Ele criou vinho de água. E mais coisas que ele criou. Ele tem autoridade na natureza. Quando ele viu aquela planta e foi procurar alimento nela e ela não tinha alimento, ele amaldiçoou ela e ela imediatamente secou, morreu. Ele deu ordem ao mar e ao vento e eles obedeceram a Jesus. Sabe? Ele foi elevado aos céus como quem voa. Sabe, aquela coisa que a gente só imagina e a gente não consegue acreditar que isso é possível. A criança
acredita, né? Criança já fica querendo voar, põe aquela capa igual de Superman, pula querendo voar, coisas que o ser humano não é capaz de fazer. Jesus fez. Jesus é o próprio Deus que se manifestou na Terra. Ah, eu não consigo compreender. Pois é inexplicável. Só se compreende pela fé. Se você ainda não tem fé suficiente, caminha pelo básico. Olha a natureza e adore a Deus pela natureza. Se submeta à palavra, pois a palavra é perfeita para a gente conhecer a Deus e se aproxima mais dele, lendo, orando. Não tem como você se aproximar de alguém sem comunicação. Vamos continuar. Vai ficar longo. Deu para ver que vai ficar longo, né? Mas graças a Deus está sendo produtivo. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Ou seja, o ser humano está vendo a glória de Deus, o ser humano está vendo o quanto Deus é imenso e glorioso, além de amoroso e piedoso. Por que não render graças a Deus? Por que não baixar a cabeça e reconhecer o Senhor realmente é Deus? Eu estou aqui, eu te glorifico, eu dedico a ti toda a honra e toda a glória. Eu glorifico o Senhor porque o Senhor criou os céus, o universo. Eu glorifico o Senhor porque o Senhor criou a terra onde nós moramos hoje em dia. O Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou a gente, cada detalhe em nós, cada célula, cada átomo, cada organismo funcionando, cada membro. Aleluia, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Só que a humanidade, a grande maioria dela, não glorificou a Deus por isso. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como os pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o ser humano, em vez de adorar um Deus todo-poderoso, imenso, que criou o universo, alguns adoram a entidades, alguns adoram a imagens de barro ou de gesso, seja lá qual for a imagem. As pessoas param para adorar a imagem. O ser humano é terrível, é terrível. Qualquer coisa desvirtua o caráter dele, justamente por rebeldia. Senta, esquece tudo que tu aprendeu. Por exemplo, vamos lá, cristão, todos os cristãos, evangélico, católico, muçulmano, todas as religiões, espírita, todas, senta. Deus, eu quero esquecer tudo que eu aprendi até agora, eu quero aprender tudo de novo com o Senhor. Vamos lá. Pai, céus foi o Senhor que criou, a terra foi o Senhor que criou. Sou muito grato por isso e eu reconheço a sua soberania. Me ensina o caminho certo. Bom caminho. Pai, eu vou ler a sua palavra, me dê entendimento. Senhor, eu vou estar recorrendo a ti, Senhor, para tirar as minhas dúvidas, pois o Senhor tem as respostas. Esquece tudo que aprendeu. Se relaciona com Deus direto, você não precisa de nenhum intercessor além de Jesus. Você não precisa de nenhum intercessor além de Jesus. A Bíblia diz, Ele morreu por nós, somente Ele é intercessor por nós. Continuando. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram em paixões pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Galera, na verdade não tem preconceito. Eu tenho amigos que são gays, eu tenho amigas
que são lésbicas. Mas acontece que a palavra diz que isso é corrupção da natureza. É a corrupção da natureza. A pessoa até sente aquilo, só que o fato da pessoa não querer obedecer a Deus, sente mais e se convence de que aquilo é o certo. De certa forma, rebelde porque não quer dar ouvido às palavras. Não quer dar ouvidos à palavra. A palavra diz. Devido à desobediência, se chegou a esse ponto. Devido à desobediência, à rebeldia, Deus permitiu que se chegasse a esse ponto. Aqui, ó. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Isso é Paulo escrevendo. E eu repito e afirmo, porque é a palavra de Deus. Eu me submeto à palavra de Deus, eu creio, repito e afirmo. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Está falando das mulheres e depois está falando dos homens. São pessoas, eu amo, a gente ama. Só que a gente não vai deixar de falar a verdade. Não vai deixar de falar a verdade. Senão até mesmo a gente vai estar sendo conivente. Lembra do início que a gente falou? Que a gente acabou de falar, quer dizer? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Se eu não disser a vocês, eu vou estar suprimindo a verdade. Quantas pessoas são libertas desse mal? Porque isso é um mal. É um mal, a corrupção da natureza. É um mal. Não estou querendo ofender na hora de dizer isso. Assim como tem esse mal, que as mulheres se inflamam em paixões por mulheres, homens por homens, isso corrompe a natureza, é um mal. Assim também o mau caráter do cristão, o mau caráter de qualquer homem é um mal. As palavras ofensivas é o mal, a bebida é o mal, a droga é o mal, servir o tráfico de drogas é o mal, roubar é o mal, matar é o mal, corrupção é o mal. E tem maus que é até mais terríveis. Adultério é um mal. Todas essas coisas são mal. Uma delas é homem com homem, mulher com mulher. É um mal. A sociedade tenta normalizar, tenta suprimir a verdade para que isso seja normalizado. Continuando. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Ou seja, viu? Deus entregou. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Você chega a Deus. Você chega a Deus. Você que está ouvindo a minha palavra, não se ofenda. Você chega a Deus. Deus vai te revelar o que é certo, o que é errado. Você chega a Deus. Deus que vai te corrigir. Não é eu. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem faz isso. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam mentiras e praticam o mal, desobedecem seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Parece até que desenham a nossa sociedade, né? Infelizmente, a nossa sociedade secular e maldosa tenta destruir a família. Tenta destruir a família. Quando se prega homem com homem, mulher com mulher como algo certo e tentam botar isso para frente como se fosse certo, isso é pregar contra a família. Sim, isso é pregar contra a família. Imagina se fosse certo homem com homem, mulher com mulher. Não reproduziria. Não seria uma família saudável porque a natureza está corrompida. Está entendendo? E outras coisas. Cara, eu acho terrível essas músicas que a gente ouve hoje em dia, principalmente
na favela. Essas músicas são puramente do diabo. Sim, do diabo. Essas músicas que falam de prostituição explicitamente, que falam sobre drogas explicitamente, de forma apologética. Ou seja, fazendo apologia como se droga fosse bom. Fala sobre roubo, fala sobre assassinato. Meu Deus! E, acima de tudo, ostentação. Depois de falar de tudo isso, vem o dinheiro. O objetivo desses MC, desses funkeiros, sim, estou falando dos funkeiros principalmente, o objetivo deles é dinheiro. E você está repetindo as coisas que ele repete. Sabia que quando você está repetindo as coisas que ele repete, você é conivente? Sabia que quando você coloca o som que eles produzem em alto e bom som dentro da sua casa, você está contaminando os seus filhos? Sabia que quando você coloca esse som alto e bom som para todo mundo na rua ouvir, você está propagando o que eles fazem? Você está reproduzindo, você está promovendo o que eles fazem? Você está promovendo a prostituição, você está promovendo o uso de droga, você está promovendo o tráfico de droga, você está promovendo... Qual foi a última coisa que eu citei? Está promovendo roubo, assassinato, está promovendo ostentação. Você está promovendo quando você coloca esse som alto dentro da sua casa, na rua, e seus filhos estão crescendo dessa forma aí. Presta atenção, para com isso, principalmente você que tem filho. Você coloca esse som alto na porta da tua casa, na rua, para todo mundo ouvir, você está desrespeitando os mais velhos. Você não para pensar nisso, parece que você fica cego. Parece que as pessoas que fazem isso ficam cegas. Sabe? As criancinhas passam, é obrigada a ouvir aquilo. Os casais passam, é obrigado a ouvir aquilo. São letras que desenham a mulher nua. São letras que desenham o homem nu. E a maioria das letras, se não dizer todas, desprezam as mulheres. Você, mulher que está ouvindo essa palavra, não bote essa música na sua casa. Essas músicas te desprezam, te menosprezam, na verdade te humilham. Humilham as mulheres. E você vai deixar a tua filha crescer ouvindo isso? Não faça isso não. Não faça isso não, por favor. Tá terminando, vamos lá. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam, como eu disse. Você está ouvindo a palavra, você sabe que a palavra de Deus é real. Aqueles que praticam tais coisas é digno de morte. Aqueles que praticam tais coisas, se morrer na prática, vai para o inferno. E aqueles que praticam tais coisas, se Jesus vier e eles estiverem praticando tais coisas, eles vão para o inferno. Essa é a realidade. Pois não tem como você plantar banana e colher manga. Não tem como você ser injusto e colher justiça com Deus. A justiça de Deus é perfeita. Guarde essa palavra. Medita nela durante o dia. Compartilha com alguém. Comenta aí embaixo. Espero que isso contribua para a sua vida. A palavra é dura, mas a palavra tem que ser assim. A palavra é como uma espada de dois gumes. Assim como corta quem está ouvindo, também me corta. Por isso eu gosto da palavra e leio sempre. Eu quero que ela entre rasgando tudo, tirando tudo que é ruim de mim. O que eu digo aqui não é de maldade, não é de julgamento. É de despertamento, é uma exortação, é uma forma de falar, de mostrar o caminho, é uma forma de pegar na sua mão e falar, vamos, é por aqui. Entendeu? Um grande abraço, vou encerrar por aqui, fica com Deus.